Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. E chegou a super quarta. Hoje acontecem as decisões sobre juros aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. E a guerra gerou uma forte cautela no mercado para essas reuniões. Antes do conflito no Oriente Médio, era praticamente dado que o Banco Central brasileiro faria um corte de 0,5 ponto percentual na Selic. Agora, o tom é de cautela e um racha divide as casas de análise. Parte do mercado passou a precificar um corte menor, de 0,25 ponto. Mas também tem quem entenda que o Banco Central vai ficar parado e não alterar os juros que hoje estão em 15% ao ano. O medo de uma escalada da inflação por conta da guerra não deve mudar os rumos da política monetária só no Brasil, mas também no mundo. O Federal Reserve se vê diante do mesmo tema. Por lá, Powell deve manter os juros inalterados e o foco será no discurso que o chair do Fed faz após a decisão. E falando agora sobre as bolsas asiáticas, os índices subiram nesta quarta-feira, acompanhando o desempenho positivo de Wall Street na véspera. As atenções continuam para a guerra no Oriente Médio. O índice japonês subiu quase 3%, enquanto o sul-coreano disparou 5%. E Luciano Costa, que é economista-chefe da Monte Bravo, disse que o corte nos juros aqui no Brasil parece garantido, apesar das tensões no Oriente Médio. Vamos ouvir. O Fed já fez os cortes de juros, né? Então o diferencial com relação à Selic cresceu, na verdade, nos últimos meses, e não vai fazer grande diferença nesse momento você diminuir um pouco esse diferencial olhando o cenário como um todo. Então eu acho que, apesar de ser uma informação a mais aí para o cupom, não é uma informação que restrinja, né, a decisão de hoje. E o Tesouro Nacional realizou novas recompras de títulos públicos na terça-feira. O objetivo é conter a escalada dos juros futuros diante do aumento das incertezas globais e domésticas. Em apenas 2 dias, as operações mais recentes do Tesouro alcançaram 43 bilhões e 600 milhões de reais. Essa é a maior intervenção no mercado em mais de uma década. O volume passa até de medidas adotadas pelo Tesouro na época da pandemia de Covid-19 e também supera episódios de estresse, como as manifestações de 2013 e a greve dos caminhoneiros em 2018. As recompras buscam reduzir a volatilidade na curva de juros, impulsionada pelo avanço da guerra no Oriente Médio e pela disparada dos preços do petróleo. E este foi o CNN Mercado, que volta às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Fique agora com o Live CNN. Até mais!